Salve, salve galera, quem nos fala é o professor Breno de Sociologia e nessa aula continuaremos a abordar as teorias do desenvolvimento, mais precisamente duas teorias muito importantes na Sociologia do Desenvolvimento, a teoria desenvolvimentista e a chamada teoria dualista. Nesse sentido, vamos começar com a teoria desenvolvimentista, correto? Os desenvolvimentistas acreditavam que, para pensarmos essa relação entre sociedades desenvolvidas e subdesenvolvidas a partir do século XX, poderíamos lançar um olhar pautado na seguinte definição, tá? Analisam as sociedades como estágios diferentes de crescimento dentro de um processo contínuo rumo ao desenvolvimento capitalista e industrial. Isto é, essa visão desenvolvimentista tem como premissa o desenvolvimento do capitalismo na sua estrutura industrial e a produção em massa, ou seja, extremamente articulada no primeiro momento com aquela perspectiva positivista, evolucionista, correto? Dois são grandes autores dessa teoria. Um autor que é um ex-professor do MIT nos Estados Unidos, o William Hostal, e um brasileiro, o grande Celso Furtado, que vai comandar os estudos desenvolvimentistas para a América Latina a partir da CEPAL, um centro de estudos para o desenvolvimento da América Latina, correto? Eles têm perspectivas diferentes, mas são enquadrados como teóricos dessa, digamos, vertente, dessa corrente desenvolvimentista. O que é importante salientar? Os desenvolvimentistas, eles pensavam, principalmente Hostal, a questão dos entraves que dificultavam uma sociedade deixar a sua condição de subdesenvolvida e ganhar essa dimensão desenvolvida, correto? Para ele, deveria se identificar os fatores que levavam a uma formação inadequada dessas sociedades, tanto do ponto de vista da utilização, usufruto dos recursos naturais, quanto também dos agentes econômicos. Por exemplo, podemos salientar que algumas sociedades padeciam dessa dificuldade justamente por digamos, um fortalecimento, uma grande relevância do tradicionalismo. Um exemplo, empresas que são geridas de modo familiar, que colocam em cargos de direção, por exemplo, pessoas que não teriam uma grande capacidade técnica, e isso dentro de relações culturais tradicionais, correto? Uma outra questão, poderíamos salientar a questão racial. Por exemplo, teorias um tanto quanto preconceituosas que olhavam para, por exemplo, os latino-americanos e taxavam os povos latino-americanos como, digamos, condicionados ao subdesenvolvimento. Ora, era necessário então superar essas visões, esses entraves com análises mais concretas e pautadas em premissas mais substanciais. É nesse sentido que as possíveis soluções que os desenvolvimentistas propunham eram, digamos, encontrar ou identificar nas sociedades subdesenvolvidas os fatores do atraso. E aí que o Celso Furtado ganha uma relevância enorme, certo? Celso Furtado, a partir da década de 60, principalmente do século passado, vai, pela sua teoria da dependência, relacionar a questão entre o centro e a periferia do sistema capitalista, isto é, os países desenvolvidos e os países subdesenvolvidos. Para Celso Furtado, as raízes do subdesenvolvimento, principalmente na América Latina e em outras áreas de antigo domínio colonial, se davam justamente pela própria colonização, pelo próprio colonialismo. E na fase pós-colonialista, essas relações econômicas, políticas ainda se pautavam, ainda se concretizavam. Por exemplo, nessas regiões como o Brasil ou os países latino-americanos, a produção econômica ainda continuava a ser uma produção considerada uma sócia menor no grande desenvolvimento capitalista moderno. Era necessário superar esses entraves, era necessário superar essa articulação dos fatores externos dos países centrais das áreas periféricas, articuladas a classes dirigentes que não entendiam essas relações como submissas, como subalternas, como inferiores, certo? Era necessário, portanto, superar isso e colocar o país no desenvolvimentismo. Ora, as análises de Celso Furtado partiam de premissas marxistas, teoricamente falando, mas propunham intervenções keynesianas, onde o Estado seria, nesses países, nessas nações subdesenvolvidas, um grande agente para superar e comandar
digamos, superar o subdesenvolvimento e comandar esse desenvolvimentismo. Poderíamos salientar, mesmo que a literatura não considere como tais, precisamente, o Estado varguista, forte, articulador, indutor do período de desenvolvimento nas décadas de 30 e 40, o chamado, talvez mais bem acabado exemplo de desenvolvimentismo no Brasil, que é justamente a gestão de Juscelino Kubitschek, e de uma forma um pouco diferente, os anos da ditadura civil-militar, onde o Estado também foi esse grande indutor do desenvolvimento econômico e social e também estrutural, correto? Então, nesse sentido, os desenvolvimentistas propunham justamente uma superação desse atraso, desse subdesenvolvimento, a partir da identificação dos fatores do atraso nessas próprias sociedades, correto? Uma outra visão, uma outra concepção foi a chamada teoria dualista. Essa teoria dualista, ela tinha uma leitura um pouco diferente da desenvolvimentista. Como? Essa teoria procurava, os seus teóricos procuram identificar em certos continentes, países e regiões, uma forma peculiar, na qual coexistem duas estruturas distintas, uma estrutura desenvolvida e uma estrutura subdesenvolvida. Poderíamos salientar, por exemplo, durante a Guerra Fria, essa relação leste-oeste, hoje mais considerada norte-sul, ou até mesmo internamente num país como o Brasil, obviamente com maior complexidade, as relações entre Nordeste e Sudeste, que coexistem realidades totalmente antagônicas, algumas desenvolvidas, isto é, industrializadas, com expansão urbana, com um avanço tecnológico, e outras subdesenvolvidas, pautadas numa produção insuficiente, com uma produção econômica mais agrícola e por aí vai, correto? Então, esses teóricos dualistas identificavam esses problemas. E para salientar essa visão dualista, nós vamos ler um trecho que vai ilustrar a nossa reflexão e pensamento aqui, certo? Por dualismo econômico, entendemos toda a cisão, toda a justaposição, todo o hiato que se estabelece, seja entre uma região e o resto do território, seja entre dois sistemas ou setores, seja entre os grupos sociais no interior de uma área espacial determinada tal como a nação. Os pontos de contato são limitados, os nexos frequentemente rompidos e as transmissões frequentemente imperfeitas, caracterizado pela coexistência de dois sistemas econômicos e sociais totalmente diferentes, cuja interação dos elementos estruturais é o comportamento normal. Essa interpretação de Elias Ganajem, um importante teórico sobre as teorias dualistas, identificam essa coexistência, esse convívio, portanto, essa visão dualista, correto? Entre realidades totalmente antagônicas, desenvolvidas e subdesenvolvidas. E aí, para fechar a nossa reflexão, como os teóricos da corrente dualista propunham as soluções para isso, correto? Eles entendiam que deveria se pensar numa perspectiva processual. Como assim uma perspectiva processual? Uma incorporação gradual dos setores atrasados pelos desenvolvidos, correto? E essa incorporação levaria a um processo de alavanca, se assim podemos dizer, para que esses setores subdesenvolvidos, essas regiões, esses grupos, pudessem ser assimilados pelos que estariam já numa condição de desenvolvimento, uma vez que existe essa coexistência, esse convívio entre essas duas dimensões, entre essas duas teorias. Essas são as grandes teorias da sociologia do desenvolvimento, tanto o desenvolvimentismo quanto a teoria dualista, e que jogam luz para nos ajudar a refletir sobre as possibilidades de superação do atraso das mais diversas regiões, sociedades e países, certo? Paramos por aqui, aquele abraço e até mais.